Olá pessoal, meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam no Facebook em Durval Ferreira e aqui no YouTube também em Durval Ferreira. Eu vou ensinar aqui para vocês um pouquinho da matemática da corrupção. Observem só para que vocês vejam como é simples tudo que está acontecendo aqui no Brasil, para que vocês entendam como o STF, o Congresso Nacional, a mídia, as urnas eletrônicas nos enganam. Observem. A PEC do Mourão, mais urnas eletrônicas, mais mídia corrompida, mais Lula livre, menos Jair Bolsonaro. Lula livre porque em breve Lula deve ser solto. Menos Jair Bolsonaro, ou seja, se a PEC do Mourão, na nossa Constituição amarra que se o presidente sair antes de completar 2 anos, os 2 primeiros anos, há novamente eleições. Se for depois de 2 anos, depois que ele completar 2 anos, o vice-presidente assume e termina o mandato. Essa PEC do Mourão, que o Congresso Nacional já quer votar, o que é? Que saindo o presidente, em qualquer situação, em 90 dias teremos novas eleições, ou seja, ou vão assassinar o Bolsonaro, ou vão morrer o Bolsonaro, ou ele vai ser suicidado, ou então o Congresso vai criar um factoide reforçado pela mídia para que o povo acredite nisso e que retire ele, o povo continue em casa. O povo brasileiro ele é muito fácil de ser manobrado, enganado e tutelado. Eu vou mostrar aqui para vocês como que se faz isso, para que vocês entendam. Então eles vão tentar fazer isso, é uma possibilidade. Então, resumindo essa fórmula aqui, o que vai acontecer? O Molusco vai ser presidente ou alguém que a esquerda queira. Mas é bem mais provável que o Molusco seja presidente, por isso é muito preservada a imagem dele. A mídia vive, a esquerda vive de mídia, a esquerda vive de imagem, ela não vive de resultado. Então, o Lula, a televisão mostra o tempo todo como grande líder, apesar de não ser, mas mostra o tempo todo como grande líder, e o povo termina acreditando nisso. Da mesma forma que a mídia tenta nos convencer que 44% dos votos foram para o poste e o resto foi para Jair Bolsonaro. Nós sabemos que não, vírgula, mas eles conseguem manipular isso muito bem. Quem está destruindo mais hoje o Brasil? As urnas eletrônicas e a mídia corrompida. As urnas eletrônicas, todos vocês sabem que desde 1996, Fernando Henrique, o Charmoso, ele criou as urnas eletrônicas porque no Brasil todo a população já não queria mais saber de político e de esquerda. O que estava acontecendo? No Rio de Janeiro ganhou o Macaco Tião, em São Paulo, salvo engano, foi o Rinoceronte Cacareco, no Espírito Santo teve outro bicho lá que ganhou também. Então eles começaram a desesperar, falaram, gente, eles vão querer os militares de volta de novo. Então vamos criar uma novidade, que foram as urnas eletrônicas. A partir daí ninguém sabe quem foi eleito. Por isso era eleito sempre figuras caricatas que destruíam a moral brasileira. Ou seja, era eleito cada pessoa muito estranha e a mídia dizia, ó, isso aqui é o resultado do povo brasileiro. Não, a gente não sabe se aquela pessoa foi eleita ou não. E muitas vezes aquela pessoa foi eleita por essa urna para ter que dizer que a característica do brasileiro é essa. Tá? Mas não é assim. Se urna eletrônica fosse confiável, o jogo do bicho utilizava a urna eletrônica. As escolas de samba do Rio, ninguém quis utilizar as urnas eletrônicas, tudo em cédula. E nos Estados Unidos, até hoje, o voto é em cédula. Eles se sentem muito mais seguros e é mais democrático, assim como disse a justiça alemã em relação às nossas urnas. Ela disse que democracia é você poder conferir o voto. Urna eletrônica, um cidadão comum não consegue. Vai precisar de um outro especialista em TI para fazer isso. Mas isso é outra história. Então, é assim que funciona. A força da mídia, ela é muito grande. Por exemplo, aqui está no governo militar, em 1965, quem estava no poder já disse que teria eleições diretas
O presidente Figueiredo, quando ele assumiu logo no primeiro ano, eu tenho um vídeo aí que está no YouTube, as mentiras diretas já. Tem tudo lá detalhado. Tem inclusive o vídeo do presidente Figueiredo falando, ó, em 1985, quando eu saí, vai ter eleições diretas. Então a luta por eleições diretas foi um golpe de mídia, porque não precisava lutar. Já estava certo isso, e todo brasileiro acredita nisso hoje. Assim como se você perguntar hoje para qualquer pessoa no mundo, para qualquer brasileiro, americano venceu ou perdeu a guerra do Vietnã, vai todo mundo falar a mesma coisa. Americano perdeu, levou a surra, não sei o que, coisa e tal. Gente, o americano não perdeu nenhum combate, nenhumzinho. Mas nenhum para contar a história, tá? Isso são dados, isso são números. Os americanos perderam 60 mil homens em 7 anos, os 7 anos principais de combate. Eles perderam 60 mil homens, mas eles mataram mais de em torno de 1.300.000 Vietcongues. Eles venceram todos os combates, mas a mídia conseguiu modificar, inclusive a opinião pública americana, que fez com que as tropas voltassem por causa da opinião pública americana. E descobriram, pô, a mídia é uma arma muito forte. E isso foi feito por agentes russos e agentes chineses. Inclusive compraram a mídia nos Estados Unidos para fazer propaganda contra, compraram artistas para fazer propaganda contra. Tico, Teco ligando aí, mais ou menos assim que funciona. E na Ucrânia também. A Ucrânia, alguns anos atrás, o povo queria se libertar e estava tendo muito trabalho, porque as lideranças do povo, que o povo acreditava ser líderes, não, são nossos líderes, artistas, pessoas conhecidas e coisa e tal, eram pessoas pagas pelo governo russo. Naqueles vídeos que vocês veem, tá na internet, da polícia ucraniana matando ucranianos em manifestações, não era polícia ucraniana, eram russos que tanto eles estavam de touca, isso aí já se sabe hoje, e as lideranças das mídias sociais e dos grupos de rua, o povo descobriu muito tarde que eram pessoas pagas pelos russos também. Né? Inclusive, eles queriam se livrar do presidente ucraniano, que era tão russo que logo depois, quando tudo caiu, ele fugiu para a Rússia. Hoje ele mora lá muito bem, levando os 10 helicópteros, 40 caminhões cheios de ouro e tudo mais. Isso tudo filmado, tem aí no meu YouTube também, é só assim, no caso, vocês irem lá pesquisar que vocês encontram. Então a mídia tem um poder muito forte, que tanto por exemplo, ela consegue tutelar o povo. Aqui no Brasil, o povo brasileiro é muito tutelado. Ele não vai por vontade própria. Ele espera que alguém os leve para ele conseguir fazer alguma coisa. Aí o que aconteceu? Em 64, o povo foi tutelado pelos militares e foi tutelado também pela igreja e por congressistas que não queriam essa dominação comunista aqui no Brasil. Então foi o Congresso Nacional que pediu para parar tudo e para entrar os militares. É só vocês lerem. A história é assim. Tá? Então os militares chegaram, tomaram como deveria ser feito. Afinal, o exército brasileiro tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, o movimento comunista estava invadindo diversos países aqui em volta, então o exército fez o que tinha que ser feito. Né? Mas logo depois a tutela do povo brasileiro ficou muito ruim, extremamente ruim. Porque, por exemplo, o movimento do impeachment, tá? O movimento do impeachment não deu em nada, Dilma não foi punida, o staff dela não foi punido, ela não perdeu os direitos políticos, o que é inconstitucional. Isso aí o Congresso e mais o STF que fez, isso é inconstitucional, não poderia, e ninguém foi punido. Não confundam o impeachment, não, mas foi um começo. Não foi começo de nada, porque a Lava Jato não tem nada a ver com impeachment. A Lava Jato foram juízes de primeira instância, juízes de segunda instância e desembargadores que começaram a ver, não, isso aqui está muito errado e vamos começar, não tem ligação com uma coisa com a outra, tá? E a Lava Jato continuou, e tanto é que modificou a opinião pública, os medidores sociais, a esquerda conseguiu ver que o povo iria se levantar se Jair Bolsonaro não saísse, então fizeram esse meio a meio aí, né? Jair Bolsonaro junto com o Poste. Não, o Poste não teve 44% nem aqui nem na China. Né? Então, é assim que funciona. A força da mídia está muito grande.
o povo brasileiro costuma ser tutelado. Tem povos que não costumam ser tutelados. Por exemplo, na Tailândia, o povo foi para as ruas, retirou o executivo, legislativo e o judiciário. O exército tomou em 2014 e o exército vai devolver o poder agora esse mês, ou seja, 4, 5 anos depois. Esse mês o exército ele vai devolver o poder ao povo através de eleições diretas. Eles fizeram faxina durante 4 anos no poder, ajustaram tudo para devolver ao povo. Mas é o povo que tem que pedir isso, não o exército fazer, porque se o exército fizer é golpe, mas o povo pedindo isso é aceito internacionalmente. Inclusive outros países fizeram, Islândia, Egito, Singapura. A Tailândia, particularmente, tem 67 milhões de habitantes, tá? E é uma economia pujante. Então, do impeachment eu falei, só que, no caso do detalhe, no Rio de Janeiro, o Freixo quer fazer também a mesma coisa. O Freixo quer retirar o Crivella e o Freixo quer ser o prefeito do Rio de Janeiro, porque as cerejas do bolo é principalmente São Paulo, que é a capital econômica aqui do Brasil. Se vocês olharem, praticamente 40% da população brasileira está em São Paulo e 50% do PIB sai de São Paulo. Então a cereja do bolo é São Paulo, seguido por Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é aquela esquerda, a esquerda que quer dominar o Rio, aquela esquerda mais voltada para o russo chinês, e São Paulo uma esquerda fabiana. Então o Freixo, eles estão planejando modificando as leis estaduais e municipais para que possa retirar o Crivella e através de eleições indiretas o Freixo seja eleito prefeito do Rio de Janeiro. Assim como essa PEC do Mourão, eles querem fazer essa modificação lá. Só para que vocês entendam rapidamente como tudo funciona, essas aulas elas são possíveis por causa de pessoas que nos ajudam, tá? Cooperam, fazem doações, compram aulas, tá? Do Instituto Heracles. Muito obrigado a todos. Agradeço de coração por todos que compartilham e fazem essas aulas terem sucesso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.